Olá, tudo bem? Voltei depois de muito tempo. Se a voz estiver um pouquinho ruim, não se importem muito, porque eu tive uma inflamação de garganta tenebrosa, mas já passou, ou está passando. Mas vamos ao vídeo. Novamente nós vamos falar de um livro do Philip Roth. Aqui no canal nós já temos 2 livros dele. Tem o Pastoral Americana, um livro que não sai da minha cabeça e que não me deixa em paz. Não consigo esquecer, um livro excelente. E também temos vídeo de um outro livro muito bom dele, chamado Complô contra a América. No livro de hoje, novamente, o Philip Roth vai trabalhar em cima do desmonte de um país que se auto-intitula perfeito. E este país vira as costas para problemas raciais e de segregação e resolve perseguir o que consideram um novo inimigo. Se você acha que hoje em dia no nosso país cria-se inimigos inexistentes e deixa a preocupação com os reais problemas de lado, isso não é coisa nossa. Estamos atrasados. Os Estados Unidos já fazia isso há 50, 60 anos atrás e agora é nossa vez de criarmos inimigos que não existem. A vida não pode ser acusada de nenhuma deficiência quando se trata de banalizar as pessoas. Temos de tirar o chapéu para a vida, em homenagem às técnicas de que ela dispõe para despojar um homem de toda a sua relevância e escravizá-lo completamente de seu orgulho. Casei com um comunista, do Philip Roth. Esse aqui é o segundo volume desse primeiro box. O primeiro foi Pastoral Americana, mas o vídeo que eu tenho aqui sobre ele é de uma edição separada. Não está nesse box aqui, mas tá. Então aqui é o segundo. Em Casei com um Comunista, o Philip Roth vai usar novamente o Nathan Zuckerman, aquele mesmo escritor recluso de Pastoral Americana. Se você não viu o vídeo Pastoral, vou deixar o cardzinho aqui em cima, dá uma olhadinha lá. E esse escritor então retorna para nos contar a história que, por incrível que pareça, agora envolve um pouco a vida dele. No Pastoral Americana não envolvia, ele só contou a história do Simon Levov, mas ele não estava envolvido diretamente com a história do Simon Levov. Aqui não, aqui ele está envolvido. Mas antes de continuar esse vídeo, verifique se você está inscrito no canal, ative as notificações, o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos e com seus inimigos também, porque o importante é compartilhar. Então aqui, durante um curso, o Nathan Zuckerman vai se encontrar com um antigo professor da escola secundária e durante 5 dias eles vão conversar sobre o passado, sobre lembranças que povoam a mente de ambos. E o professor Murray, que é esse professor que o Zuckerman vai encontrar, vai tirar algumas dúvidas do menino, na época o menino Zuckerman, né? Hoje é um senhor, mas ele vai tirar algumas dúvidas que o Zuckerman tem a respeito do seu passado. E essa dúvida, elas ocorrem porque o Zuckerman e o professor Murray eram muito chegados. E através desse professor, o Zuckerman virou um pouco amigo também da família. Esse professor, nesse momento em que eles se encontram, já está com 90, 91 anos. E é um encontro emocionante. Imagina você encontrar seu professor do primário com 90 anos de idade. E se você teve uma ligação com ele muito direta, vai ser uma situação realmente emocionante. Esse professor era aquele professor que cativava, que deixava o aluno emocionado, que realmente participava. Quando ele entrava na sala de aula, ele deixava todos os seus alunos encantados e o seu poder de oratória transformava o assunto mais monótono em algo realmente interessante. De uma forma sonhadora e idealista, ele dizia aos seus alunos que pensar é a maior transgressão que existe. Eu achei isso interessante, essa parte de transgressão, porque a Lia Luft, uma das minhas autoras prediletas, ela tem um livro chamado Pensar é Transgredir, né? Transgredir o normal, transgredir o que está aí. Ela tinha essa visão também. E eu achei interessante aqui no livro o professor dizer que pensar é a maior forma de transgressão que existe. E esse professor, ele tinha um irmão mais novo que ele acabou criando porque os pais, né?
a mãe morreu muito cedo e o pai era uma pessoa muito violenta e acabou que o irmão ficou pela responsabilidade dele. O irmão do Murray chamava Aaron, trabalhou durante a Segunda Guerra Mundial como estivador nas docas no Irã e é lá que ele conhece um homem chamado Holloway. É responsável por recrutar o Irã para o Partido Comunista. No começo do vídeo, quando eu digo inimigos que criaram, entenda-me o seguinte: o comunismo realmente naquela época existia, era algo que avançava muito, era algo que preocupava os Estados Unidos. Mas a forma em que o governo americano vai tratar os comunistas como grande inimigo é uma forma que, a meu ver, é muito exagerada. Principalmente se você levar em consideração que os Estados Unidos não cuidava de outros problemas. A segregação racial, o racismo, era uma coisa enorme. E ainda é. Mas naquela época era uma coisa gigantesca que o governo americano não estava nem um pouco preocupado. Agora, em caçar comunista era uma força-tarefa, era uma perseguição, era uma coisa de louco. Então, assim, tudo bem que naquela época ele encarava, assim, como o avanço da União Soviética, era uma preocupação gigantesca. Mas cuidar dos problemas internos do país também era necessário. E o governo americano não cuidava. E esse ponto o Felipe vai colocar aqui neste livro. Que os Estados Unidos têm mais problemas do que os problemas externos. Porque na visão americana, dentro do seu território não tem problemas. O problema sempre vem de fora. E não é bem assim. Eles tinham problemas lá dentro, sim. E esse irmão do professor, então, vai ir para o Partido Comunista. Com o fim da guerra, o professor continua ensinando seus alunos a pensar, a fazer as escolhas e persiste na necessidade de um pensamento crítico. E é justamente nessas aulas dele que ele vai mostrar que os americanos têm problemas internos e que não é sempre de fora que vem o inimigo. O seu irmão, então, vai se tornar, por incrível que pareça, um ator de radionovela. Ele acreditava que, estando no rádio, ele poderia incentivar o proletariado ao fazer imitações do Lincoln e incentivar as pessoas a buscar os seus direitos. E é através do professor Murray que o Nathan Zuckerman vai conhecer e conviver um pouco na companhia do Iran, e que vai aos poucos tentando convencer o próprio Nathan de suas ideias sobre o comunismo, sobre o proletariado, sobre melhores condições de trabalho, sobre todas essas coisas. Então Nathan conviveu diretamente com esse irmão do seu professor. Mas obviamente que o destino mudou a vida deles, eles foram para outros lugares e se perderam dentro da história de cada um. E é justamente esse encontro entre o professor e o Nathan que vai fazer com que esse jovem menino que hoje está com 60 anos questione seu professor sobre o que aconteceu depois que eles se separaram. E é justamente atuando no rádio que o Iron conhece a Eve, que é uma atriz de vida conturbada, que naquela época, cheio de moralismo, tradição, conveniências, era muito mal falada. Porque nós estamos falando do final dos anos 40 e ela já tinha se casado 3 ou 4 vezes. Mas dos males da atriz, que ditava a moda e era admirada pela mãe do Nathan e pelas amigas dela, o divórcio era um mal menor. A Eve era conhecida por seu antissemitismo, confesso. Então, ainda que essas mulheres que ouviam a radionovela, né, que acompanhavam essa atriz no cinema, ainda que ela tivesse casado 4 vezes, para elas era uma coisa moderna, mas só que essa atriz era conhecida por seu antissemitismo, confesso. Ela era antissemita e não negava isso a ninguém. Olha que casal mais fora, né, do quadro. Porque ele é um homem que tem ideias e que segue o Partido Comunista. Ela é uma atriz antissemita e é uma atriz. Então, mas movido por uma paixão avassaladora, o Iron se casa com Eve, que já tem uma filha por sinal. Ele
assumidamente, como eu disse, comunista, se vê vivendo na burguesia americana. O que faz é incompatível com as ideias que ele prega. Como que um homem que quer melhor condições de trabalho, que pensa nos operários, nos trabalhadores, que quer igualdade, que quer direitos iguais, que quer tudo isso, vai se tornar um pequeno burguês? Porque a atriz é uma pequena burguesa, mora numa mega casa, tem carro, tem o luxo que as pessoas da causa em que ele trabalha não têm. É interessante isso aí, porque mostra, né, essa incompatibilidade que eu disse do americano, que vê o problema externo, que não vê esses problemas internos, e ele também se torna tão contraditório quanto o país ao qual ele vive. Porque ele defende uma causa, mas ele leva uma vida ao qual ele critica. Então, esse aí é um problema. Obviamente que você deve estar cansado de saber o que é comunismo, mas vale lembrar que o comunismo é um movimento político e filosófico que pensa numa sociedade igualitária, propriedade comum dos meios de produção e ausência de classes. Presta atenção nesse ponto da definição do comunismo. Sociedade igualitária, propriedade comum e ausência de classes. E ele está inserido numa classe social, atriz, dinheiro, entendeu? Não tem nada de igualitário ali onde ela vive. Então esse personagem se torna um personagem muito contraditório. E o comunista, ele parecia buscar a felicidade no casamento. Esse comunista, o Iron comunista, buscava a felicidade da vida dele no casamento. Mas não seria bem assim, né? Como eu estou dizendo, os seus ideais manteriam um conflito diário com a esposa e com a própria vida que ele leva. Não é compatível. Se parte dessa história, sem as profundidades e pensamento íntimos, já eram conhecidos do Natan, seu antigo professor vai lhe contar o que acontecia às portas fechadas de sua vida e da sua família. Então, o Natan, que era amigo, né, do Iron, via superficialmente, via o casamento, até contava para a mãe como era a vida da atriz, porque ele ia na casa do Iron, contava como era a vida da atriz, contava detalhes, mas ele não conhecia a profundidade daquela convivência. É como você ter amigos, vai na casa deles, né, na casa deles, você não conhece a intimidade. Então era o que acontecia aqui. Ele ia, visitava, convivia, mas não conhecia a fundo a intimidade daquele casal. E é justamente isso que muitos anos depois o seu antigo professor vai lhe contar. Qual era a intimidade, quais eram os segredos que aquela família que ele conheceu superficialmente tinha. E mais do que isso, o professor Murray vai contar o destino do seu irmão e o seu próprio, numa época em que ser comunista nos Estados Unidos era pior do que qualquer outra coisa. E a trajetória do William com seus ideais políticos e suas frustrações vai envolver várias pessoas, inclusive o seu próprio irmão, e suas frustrações pessoais por levar essa vida amorosa incompatível com seus pensamentos. E o Natan vai perguntando pro professor e ali essas histórias vão sendo esmiuçadas. E a gente vai aos poucos compreendendo novamente a realidade americana. A luta pelos direitos civis e os protestos iniciais contra a guerra do Vietnã, que o Philip Roth já tinha mostrado lá no Pastoral Americana, mas aqui volta de uma forma mais superficial. Mas apesar de todos os outros problemas já existentes nos Estados Unidos, como a segregação que eu já tinha dito, entre outros, o governo americano resolve perseguir e exterminar, pode-se dizer exterminar, sim, o comunismo em seu solo de qualquer maneira. E o próprio professor Murray, simplesmente por ser irmão de um homem comunista, vai sofrer as consequências. Ele vai ser afastado do trabalho dele, o trabalho que ele tanto amava, como eu disse no começo. E ainda não bastasse todos os problemas que o Iron terá por sua posição política, um divórcio turbulento vai aumentar ainda mais a fogueira do ódio. Porque vai chegar um tempo, essa incompatibilidade entre ele e a esposa não vai deixar o relacionamento criar raízes tão profundas. E além disso, tem a filha dessa atriz, que também vai ser um pequeno problema. E vai acontecer que em dado momento, ambos, né, o casal vai se divorciar. E aí é que tá.
essa atriz conhece alguns editores. E incentivada por esses editores, eles pedem para Eve escrever um livro contando como é a convivência com um comunista. Eles querem saber os segredos de como é essa vida, de como é uma mulher que é casada com um comunista. E é aí que ela escreve um livro chamado Casei com um Comunista. Mas ela não escreve esse livro sozinha. Esses editores vão se intrometer e colocar coisas ali que não é verdade, mas que traz venda, não é isso? E então, auxiliada por eles, ela relata que os comunistas podem ser encontrados em todos os lugares, como uma praga, em meio dos atores, no teatro, no cinema, e poderia encontrar mesmo, mas a forma que ela narra não é verdade. Quando chega nessa parte do livro, Eve já não entende, a gente também, o autor mostra que mistura-se muito essa linha entre o público e o privado. E os sentimentos políticos e amorosos se entrelaçam. É um pouco do que a gente vive hoje em dia com as redes sociais, né? Parece que não há limite entre o público e o privado. Tudo se mistura numa bagunça, a gente não define uma linha. A gente pode pegar o caso daquela atriz da Globo, há pouco tempo, que teve sua vida esmiuçada, era uma coisa privada e que se tornou público. Então aqui também, mesmo sem redes sociais, mas num ambiente de fama, como o da atriz e dele, que era também um ator de rádio, a linha entre o público e o privado se dissolve. Então é necessário a gente dar uma atentada a isso. Se vocês me seguem nas redes sociais, né? Se não segue, segue lá, Instagram, Facebook, Twitter. Eu posto coisas sobre livros, sobre citações, os livros que eu estou lendo, mas eu evito postar o que eu estou comendo, o que eu estou tomando banho, o que eu estou fazendo, porque é o público e o privado. O que vocês têm que saber é das leituras do que vocês acompanham aqui. O privado é privado. E você vai acompanhar também aqui que existe uma ruptura entre essas duas coisas. E a pergunta que o Ralph faz a todo momento nesse livro, que ele faz ao leitor, é: como num mundo tão dividido como o nosso pode haver liberdade? Nós estamos perdendo a liberdade. Se nessa época, no livro que se passa entre 40 e 50, a liberdade já estava a meio fio, agora já nem está havendo mais. O Iron vai se ver cercado à beira da ruína e à beira da destruição. Só basta escolher com qual arma ele vai ser derrotado. Se ele vai ser derrotado pela perseguição política ou pela mulher que um dia ele amou. É certo que o fim vai chegar. A gente só não sabe como e quando vai ser o golpe derradeiro. Se você gostou desse vídeo e de tantos outros vídeos do canal, não esqueça de se inscrever, indicar aos seus amigos, deixar o seu like e até os próximos vídeos. E fica a indicação de mais um livro excelente do Philip Roth. Um abraço e até os próximos vídeos do canal. Tchau!